Eu quero falar aqui hoje sobre os níveis do rio de Deus. Deus nos chama a viver algo nesse sentido. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos a palavra de Deus como um compêndio. Então, o livro de Ezequiel, ele é um compêndio de que Ezequiel é um exilado na terra da Babilônia, no Ur dos Caldeus. Lá está Ezequiel junto ao rio Quebar. Deus o chamou ali. E um dos textos mais difíceis de um ser humano compreender, ele começa exatamente com o chamado de Ezequiel. Ezequiel é um dos textos, quando alguém me pergunta assim, qual é o texto mais difícil que você acha para interpretar da palavra de Deus, eu digo que é Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1 é um dos textos mais difíceis. Por quê? Porque esse profeta do capítulo 1 é o chamado dele. 1, 2, Deus está chamando. É um livro de juízo, de forma que ele vai contando e Deus vai entregando juízos a ele. Você pode ler até o capítulo 34, Deus está falando de Israel, Deus está falando de juízo, Deus usa alegorias para deixar claro de que não existe só o juízo de Babilônia, mas Deus ele vai julgar os amonitas, Deus vai julgar os seres celestiais, inclusive a própria citação, a referência do príncipe de Tiro, que nós sabemos que é uma referência a um anjo espiritual, que é Satanás. E depois, do capítulo 34 até o capítulo 40, Deus começa a falar sobre restauração, sobre algo milenar, sobre a profecia que haria de vir. Capítulo 40, ele começa a escrever um tempo, até que chegue os últimos 2 capítulos, que é o 47 e 48. Mas o capítulo 1 é um dos mais difíceis de nós entendermos, pelo menos humanamente falando. Porque o capítulo 1 ele fala exatamente o que vai acontecer debaixo da soleira de um trono. Então é interessante, por exemplo, capítulo 1 diz assim que o trono de Deus vai ser revelado. No trono de Deus, algumas coisas ao me debruçar, ao pensar, ou algo do tipo, você pode começar a fazer sentido ao ler todo o decorrer do texto, de todo o decorrer do livro. Mas você vê que, por exemplo, olha como é difícil de nós entendermos humanamente. O trono de Deus, ele é composto, por exemplo, de alguns querubins que estão debaixo do trono. Esses querubins são seres que não têm nada a ver com a realidade humana. Por quê, pastor? A Bíblia diz, por exemplo, que eles estão cheios de olhos. A sua cabeça, ela tem uma catraca que se movimenta. São 4 deles. Cada um tem 4 cabeças, ou uma catraca. Quando eles andam, a sua cabeça se movimenta, se move. Uma hora, ela tem cabeça de homem. Outra hora, ela tem cabeça de boi. Outra hora, a cabeça dele é de leão. Outra hora, a cabeça é de águia. É engraçado que Ezequiel ouve ruído, mas eles não batem as asas. Com 2 asas eles tocam em cima, com 2 asas eles tocam embaixo. Várias vezes Ezequiel dizia assim, eu ouvi o estrondo das suas asas, mas eles não andam, eles não se movimentam as asas estão paradas. O seu corpo, ele é como se fosse uma coluna flamejante, que girava em uma velocidade estonteante. E enquanto gira, do seu corpo saem relâmpagos. Debaixo das suas asas tem mãos. Humanamente falando, é realmente difícil de entender. Mas algumas coisas fazem muito sentido. Por quê? A Bíblia diz em João capítulo 1 que tudo é por Ele, tudo é para Ele. Tudo
tudo que existe foi feito nele, porque sem ele, nada do que existe seria feito. Então tudo apontava para Cristo. Quando nós olhamos os querubins se movimentando, apesar de serem criaturas de porte terrível, nós vemos que apontam para Cristo. Com a cabeça de homem fala da humanidade, com a cabeça de leão fala da soberania, com a cabeça de boi fala do sacrifício perfeito, com a cabeça de águia fala do seu olhar, daquele que vê todas as coisas, que os seus olhos estão em todos os lugares. É interessante que há uma roda na parte de cima e uma roda na parte de baixo. Quando o trono se movimenta, essa roda da parte de cima, que é maior, há uma roda embaixo que é menor. Quando ele se movimenta, a roda do lado de cima entra na roda do lado de baixo. E aquilo que é pequeno, sobe e se torna grande. Aquilo que é grande, desce e se torna pequeno. Em uma certa altura da revelação do livro de Ezequiel, é tão profundo, que a Bíblia fala de um anjo que aponta para Cristo, que ele entra no meio dessa roda. Ezequiel está dizendo assim, lá no capítulo 10, ele vai falar assim: eis que o anjo, ele entrou no meio dessa roda, caminhou no meio dessa roda. Então eu entendo que essa roda, ela aponta para o tempo. A parte de cima é um tempo eterno. A parte de baixo é um tempo cronológico. Jesus Cristo no tempo eterno entrou no tempo finito para morrer e subir de volta ao tempo eterno, para dar salvação para o homem. São pequenas coisas que dá para tentar compreender. Com duas asas eles cobrem os corpos. E a Bíblia diz assim que há um mar de vidro e como se fosse um trono de safira e alguém em cima desse trono. Imagina Ezequiel vendo tudo isso. Que Deus, irmão, Deus não é um velhinho de barba, com um cajadinho na mão, ou com um saquinho de presente no fim do ano. Você foi bonzinho e você tem um presente. Você foi mal, você não recebe presente. Deus, irmão, é um ser terrível que nós não conseguimos nem imaginar. Chamando de teofania, ou seja, uma forma de Deus aparecer, mas Deus em si é um ser que o homem não consegue compreender e dimensionar. A sua ação de misericórdia, a sua ação de graça, a Bíblia diz que os anjos, que é o Evangelho, desejam entender, porque não dá para compreender. Diante disso, Deus olha para um homem, lá nos exilados, e diz assim: abre a boca, eu vou te dar um rolo. Come. Ele diz assim que comeu e aquilo come. O seu paladar era doce. Quando ele diz agora que você está pronto, eu vou começar a liberar aquilo que eu tenho para falar ao povo de Israel. Então, ele começa no capítulo 3, 4, 5, 6, 7. Deus faz várias alegorias. Fala sobre um tijolo, fala sobre uma panela, fala sobre as irmãs Sodoma, Samaria, fala sobre quando Deus encontrou Israel, quando criança, como enfeitou, como cuidou, como declarou o seu amor, como ela se prostituiu e assim por diante. Capítulo 37 nós conhecemos muito bem. E o capítulo 47 também conhecemos muito bem. Agora, sabendo que é uma palavra escatológica isso aqui, mas eu quero tomar isso como uma realidade. A Bíblia diz que, Romanos capítulo 15, verso 4, que tudo que foi escrito para nós aprendermos, como exemplo para nós. Então nós sabemos, debaixo desse trono, de repente começa a descrever, depois de tudo que aconteceu, depois de todo o juízo declarado, depois de Deus dizer a, por exemplo, Ezequiel, dizer assim: olha, a delícia dos seus olhos, que é a sua esposa, eu vou tirar, e não quero que você chore, porque vai ser juízo para Israel.
Irmão, o homem estava fazendo a vontade de Deus, falando o que Deus tinha mandado para falar. Ainda assim, Deus tirou a esposa dele. Depois de tudo isso, nós começamos, o capítulo 47 vem trazendo as revelações milenares da volta de Cristo, daquilo que o Senhor tem. Mas eu quero trazer aqui alguns níveis do rio de Deus, um chamado de Deus. Começa capítulo 47 dizendo assim: e o homem me levou de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta e conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema da para o leste, e a água fluía do lado sul. Antes de eu começar a falar isso aqui, Deus ele mostra para Ezequiel algo que vai acontecer, e o anjo diz: vem, Ezequiel, eu tenho coisas para te mostrar, tenho coisas para fazer você entender e compreender. Eu quero que você comece a caminhar. E o anjo mede 1000 côvados, que é a linguagem original, 1000 côvados. Um côvado era aproximadamente 50 centímetros. Mas, quando nós olhamos isso, eu quero que você entenda algo antes de nós começarmos a falar sobre o rio de Deus. Deus está aqui para chamar o homem a entrar no seu rio. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, da qual nós não sabemos orar, não sabemos pedir, então Ele intercede por nós. E uma das coisas que nós não compreendemos é exatamente essa. Qual, pastor? Nós temos dificuldade de entender que Deus espera algo de nós. Não é só nós que esperamos de Deus. Deus espera algo de você. Deus espera uma resposta de você. Deus espera algo que você faça. Isso tem por toda a Escritura. Então nós falamos assim: Deus, eu quero ser cheio da Tua presença, eu quero o peso da Tua glória. Mas irmão, Deus espera algo de você, da mesma forma que você espera algo de Deus. A palavra diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Vem de uma palavra que significa sunanti lamba nomai, que significa pegar na ponta, na outra parte do peso. Eu poderia dizer assim: Oswaldo, vem aqui, me ajuda, segura isso aqui. Ele vem segurar e levar. Mas o que a palavra está dizendo é que ele pega de um lado, mas o outro lado quem pega é você. Ou seja, não é assim: Deus, some com as minhas fraquezas, some com a tentação do meu corpo. Não, ele está falando assim: pega de um lado que eu pego do outro. Isso é o quê? Correspondência. Deus espera que você corresponda com Ele. Ele não poderia vir arrancar, poderia, mas Ele espera que você segure de um lado, Ele segure do outro. E uma das coisas que Deus está chamando a igreja antes de entrar no rio é fazer o homem compreender. Por exemplo, eu quero ser cheio da presença de Deus, da glória de Deus, mas enquanto o louvor canta, eu não tenho coragem de louvar, eu não estou correspondendo com aquilo que você espera. Deus espera que você abra a sua boca, Deus espera que você louve, Deus espera que você glorifique, Deus espera que você faça alguma coisa. Correspondência, Deus espera uma correspondência do homem. Quem está entendendo aí diz amém. Deus está esperando algo de você. Então quando Ezequiel se aproxima do rio, Deus diz assim: olha, eu tenho alguns níveis para você aqui, mas eu quero que você entenda, quem decide entrar no rio é você. Vou dizer algo para você aqui, o rio de Deus está aqui. Quem decide entrar no rio é você e eu. Por que tem gente que recebe o culto e diz assim: que culto maravilhoso, que tempo foi esse? E o outro que está do lado fala assim: eu não estou vendo nada disso aqui, o que está acontecendo?
A diferença não está no culto em geral, mas no quanto você correspondeu e se entregou para Ele. A diferença não é, fala, que culto glorioso, sim, quanto mais você se entrega a Ele, mais correspondência tem dele, quanto mais correspondência você tem dele, mais glória, unção e graça você recebe dele. Isso é importantíssimo. Agora, quando nós começamos a caminhada, tem um problema muito sério. Qual que é o problema? A continuidade. Por isso que as pessoas têm dificuldade de dizer assim: eu recebi o primeiro amor, mas foi embora o primeiro amor. Acabou. Não era para acabar, né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais. Então, alguma coisa tem de errado. Agora, qual que é o problema, pastor? É o entendimento de continuidade. Há um processo que Deus chama você e eu. E é esse processo que você precisa aprender a caminhar. Por exemplo, quando nós olhamos para esse texto, as águas fluindo debaixo da soleira, o homem aparece e olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, vem para dentro do rio. Eu quero que você caminhe para dentro do rio. No verso 3, o homem foi para o lado leste, uma linha, uma vara, um cordel, assim como você deseja. Ele mediu 500 metros ou 1000 côvados. 1000 côvados, na linguagem da Almeida Corrigida. O que é 1000 côvados? O que o anjo quer dizer? Eu quero que você entenda isso. Quando Deus fala de número na Bíblia, Ele não está falando somente de número. Número é uma simbologia na Bíblia. Por exemplo, número 3, Trindade perfeita. 1, Trindade perfeita. 4, por que tem 4 evangelhos? Porque o 4 cantos da terra. Ele está falando o quê? De uma totalidade. A terra não tem canto, a terra é redonda. Agora, número 5, ele fala da graça. Número 6, ele fala do homem. Por que a marca da besta é o 666? Porque ele está falando de algo que vai ser centralizado totalmente no homem. Número 7, número da perfeição. Número 10, número do governo. Quantos mandamentos tinham? Quantos mandamentos tinham? Quantos? Não tinha 10 mandamentos. Tinham 613 mandamentos. Mas pastor, por que fala 10? Por que os 10 simbolizam totalidade? Não quer dizer que tinha só 10. Se você cumprisse os 10, você estava dentro dos outros 603. Mas havia 613 mandamentos. Se 10 fala de governo, por que nós olhamos o reino milenar? O que é o reino milenar? É 1000 anos? Nós não sabemos se de fato é 1000 anos. Mas o governo fala de 10, vezes 1000, vezes 100, que é um governo totalitário, fala de 1000. 1000 fala de um governo perfeito. Então, por que Jesus vem para mostrar ao mundo 1000 anos? Porque ele vem para governar perfeitamente. Aquilo que o primeiro Adão não fez, ele vai fazer perfeitamente. Então, quando o anjo ele vem medir, qual que é a função dele medir? Por que ele chamaria? Por que ele trazeria o homem? Porque ele está falando de níveis, de rendição ao governo de Deus. Então, quando Ezequiel está olhando o templo, ele está falando assim, ó, vem cá, eu vou medir 1000 côvados. Primeiro nível do governo. A Bíblia diz que ele entrou no rio. E quando ele entrou, as águas batiam nos tornozelos. Qual é o processo de continuidade dentro dos rios de Deus? Primeiro, o primeiro processo é molhar os pés.
Que é isso, pastor? Das partes do corpo maiores que você tem, os pés é a mais sensível. É por isso que quando você vai numa beira de piscina que está aquele dia frio, o que você faz? Você faz assim. Vontade de pular, mas você não sabe se está. Deixa eu ver se está gelado. Quem aqui já foi assim naquelas águas geladas, você não entra de cabeça. O pessoal fala, se for para entrar, entra de vez. Mas você vai entrando com o pezinho assim, aí você vai fazendo assim, ó. Por quê? Porque Deus te chama a entrar num rio de intimidade com Ele, e o primeiro nível que Ele deseja é que você molhe os pés. Pastor, o que é molhar os pés? Deus te chama a liberar a parte mais sensível do seu corpo. Não existe relacionamento com Deus sem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Não tem como eu querer entrar no profundo de Deus se eu não começar a descobrir, a aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Para você começar a entrar numa intimidade verdadeira com Deus, o chamado de Deus é quando você recebe os seus pés, ou seja, a parte sensível, ela vem à tona e você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, ele começa a te conduzir para onde ir, e a vontade de Deus começa a ser revelada. Por isso que quando Moisés, irmão, chega diante da sarça ardente, o que acontece? Moisés vai chegando e Deus fala, ops, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que você está pisando é santo. Para você começar alguma coisa comigo, você precisa tirar primeiro a sandália do pé. Primeiro liberar a parte em ouvir, corresponder, falar e ouvir. Oração não é só falar, oração é ouvir também. Deus te chama. Quando Jesus está sentado à mesa para a última ceia, ele fala assim, olha, senta todo mundo aqui. Pedro fala assim, tu não vai lavar meu pé. Fala, se eu não lavar o pé, tu não tem parte comigo. Por que, Senhor, o que eu faço agora você não entende? Por que eu tenho que lavar o pé? Então lava a cabeça, lava tudo. Não. Chamado meu começa pelo pé. É a parte sensível. Deixa eu te dizer algo. Não se entra no rio de Deus de cabeça, se entra pelos pés. Se você não estiver disposto a ouvir a voz de Deus, a corresponder, a caminhar em obediência, você não tem condição de andar mais para frente, não tem condição de entrar no rio de Deus. Tem pessoas que querem o peso da glória, mas não querem ouvir a voz do Senhor. Nós vemos, cantamos, chamamos, vem presença de Deus, vem presença de Deus. A presença de Deus começa no testemunho interior. O que é o testemunho interior? A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo fala ao nosso espírito, sobe ao entendimento. E tem pessoas que estão achando que isso é da cabeça dele, isso é coisa da minha cabeça. Isso aí é algo que eu estou pensando. Não. Isso é o testemunho do Espírito. Por quê? Porque para mim entrar no rio de Deus, eu preciso começar pelos pés. Só que, quando você entra na sensibilidade do Espírito Santo, aquelas pessoas que às vezes você vê, ela é salva. O Espírito convenceu de que ela é pecadora. E ela entra no rio de Deus, ó. Só que com os pés na superfície, você tem o controle, você caminha para onde você quiser. Consigo correr. Eu vou para a direita. Eu vou para a esquerda. É o primeiro nível. Tem gente que está aí, irmão, ele acha que pronto, o evangelho parou aí. É isso que eu estou dizendo, que é o senso de continuidade. As pessoas recebeu a Cristo 30 anos lá atrás, ele ouve a voz do Senhor, mas ele tem um controle, ele vai para onde ele quer. As águas batem nos seus tornozelos, ele ouve a voz de Deus, mas ainda assim, ele escolhe a direção a qual ele quer ir. É o primeiro nível.
E você está no rio de Deus, está salvo. E aí as pessoas acham que é somente isso, mas há um segundo tipo de governo de Deus. Capítulo 47, verso 4. E ele mediu mais 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros. E levou-me a água que chegava ao joelho. Ou seja, lá vem um anjo dizendo assim: ei, Ezequiel, você começou bem, está liberando a sensibilidade, mas eu tenho um segundo nível para você, eu vou medir mais 1000 côvados. Governo perfeito de Deus, ou seja, Deus não tem somente água no tornozelo. Se você está no tornozelo, Deus te chama. Deus tem um segundo nível para você. O segundo nível, e ele entrou, ele decidiu caminhar, ele correspondeu. Se ele está me chamando para um governo perfeito, eu estou disposto a caminhar. E ele caminhou, e a Bíblia diz que as águas batiam no joelho. Aí é um segundo nível, segundo processo na caminhada cristã. Água nos joelhos. Os joelhos são a parte que sustenta todo o nosso corpo. Se você fraquejar os joelhos, o seu corpo inteiro vai ao chão. Minha mãe, ela tem um problema de joelho que quando saía do lugar, caía ao chão. Qual é o segundo nível? Qual é o segundo chamado? É o chamado de Deus para você entrar no rio e as águas baterem no joelho. Quando a água bate no joelho, você já não fraqueja mais por qualquer coisa. Pastor, eu tenho um problema ainda muito sério no adultério, na pornografia, na masturbação. Tenho problema ainda de várias coisas. É porque a água está no tornozelo. Deus está te chamando. Vem fortalecer os joelhos. Fortalecer as mãos fracas, os joelhos vacilantes. Deixar a água bater no joelho. Porque aquilo que faz te curvar não vai deixar mais você cair prostrado. Se você vive prostrado, aqui está o anjo do Senhor, esticando a sua vara de medir e dizer: há um governo perfeito, há uma nova etapa, há um novo nível. Vem entre as águas e você não vai se prostrar mais, não vai se curvar mais diante dessa circunstância. Mas há uma decisão de você querer entrar para dentro. Há uma decisão, o anjo dizia assim, um homem dizia assim: olha, tem um governo novo, tem mais 1000 metros, mais 500 metros, mais 1000 côvados. Entra para dentro, deixa a água bater. Se você cai em tentação, o Espírito de Deus está te chamando a entrar no rio de Deus. Vai mais fundo, ei, deixa a água cair sobre o seu joelho e você não vai se prostrar, a não ser em oração perante o Senhor. Quando as águas estão no joelho, irmão, você já entrou na praia, por exemplo, que a água está no joelho, você começa assim, ó. Ela entra no tornozelo, você, ó. Aí ela vai batendo, vai subindo. Aí ela sobe no joelho, aí você já não faz mais assim, ó. Já faz assim, ó. Por quê? Porque a água no joelho já não deixa eu correr. Já não vou correr tão fácil. Já não vai ter tanta facilidade de eu correr para onde eu quero. Já vou ter mais dificuldade. Vou fazer assim, ó. Então Deus te chama a um segundo nível. Eu não sei que nível você está, mas num desse eu tenho certeza que você está. Então, o anjo, o homem de Deus, chama Ezequiel e diz assim: vamos lá, Ezequiel. Ele diz: agora já está bom, já não cai mais em tentação. Agora já está bom, já não estou mais vivendo em pecado. Agora já está bom, já tenho até um senso de justiça própria. Sou um homem de Deus, já não falo besteira. As águas estão no joelho, já não me prostro diante do pecado. Aí o anjo diz assim: mas ainda não está bom. Vem o anjo de medir e fala assim: tem mais um nível de governo para você. Ele mede mais 1000 côvados. Vamos ler aqui.
Verso 4 ainda, parte B. Mediu mais 500 metros. Levou-me pela água que batia na cintura. Terceiro nível do rio de Deus. Águas sob cintura. A palavra cintura aqui significa de cintura até os ombros. As águas vieram na cintura ou até os ombros. Deus está chamando você a caminhar nesse rio. Pastor, o que é o terceiro nível de Deus? É a divisão entre o céu e a terra. Cintura fala de divisão. É o famoso divisor de águas. Deus não tem você só para ser um crente bonitinho, que não peca, que não erra, que fica sentadinho aí. Não, Ele quer chamar você para ir mais fundo. Não é o suficiente. Não é a vida monótona. Deus te chama aí mais fundo, mas essa decisão não é dele, é sua. Vem para dentro do rio. Vem para dentro do rio. Quando Ele te chama é quando o céu e a terra já se alinharam. Quando as águas estão entre a cintura e os ombros, é quando o céu e a terra já se alinharam. Você já compreende perfeitamente a vontade de Deus. Você já andou no meio da água, com a água nos ombros. Você olha para um lugar. Você não vai mais de acordo com o seu corpo. Você vai de acordo com a condução da água. Você faz assim, ó. A água está aqui. Aí vem aquela marola da água. Aí você faz assim, ó. E a água faz assim, ó. Aí você... Às vezes fala assim, eu vou na caixa. Aí faz assim. Quase, mas não foi na caixa. Por quê? Porque a condução agora não é toda sua. A água conduz você. Só que você ainda tem o controle. Você ainda olha o tempo. Você já não consegue mais correr. Eu vou sumir desse lugar. Eu vou sumir daqui. Não dá mais. Não dá mais para você sumir para onde você quiser. Não. Não dá mais para você fazer o que você quiser. Também não dá. Não dá mais para mim correr. Não dá. Para mim me esforçar para virar para onde eu quero. Já não dá mais. Você precisa que a água te ajude a ser conduzido. Quando nós falamos da água, nós falamos, a Bíblia diz, e analogia a água, como o Espírito Santo. Você diz assim, Espírito Santo, eu quero ir lá. E aí nós esperamos a condução da água. Você dá o primeiro passo e a água conduz você até o lugar onde você quer. Se a água for forte demais, água corrente, você já não consegue cair exatamente no lugar, mas você ainda tem a condução. Então Ele te chama ao quarto nível. Qual que é o quarto nível? Vamos ler aqui. Verso 5. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Esse é o último nível de Deus. Talvez você esteja com a água nos tornozelos. Você ouve o Espírito Santo falar, iniciou algo. Você acha que isso aí é intimidade, e começa a intimidade, mas não é intimidade total. Mas Ele já começa a falar, você já corresponde, Ele já te leva a lugares, mas você corre para onde você quer ainda. Quando Ele fala, vai para a direita, às vezes você vai para a esquerda. Fala, vai para a esquerda, às vezes você vai para a direita. Ele fala, entra por aqui, você corre pelo outro lado. Depois Ele fala assim, você deveria ter entrado. Aí você vai fazer o quê? Me perdoa, Deus. Não tive coragem. Não deu. Continua caindo nos vícios, no erro. E aí diz assim, o que eu faço? Esse negócio de cristão é muito complicado. O negócio é abandonar. As pessoas quando pecam querem fugir da onde que tem o remédio. Irmão, quando você peca, quando você está doente, você vai aonde? Você vai aonde?
Hã? Você vai no hospital. Quando você peca, irmão, você corre para quem? Para quem é o remédio? Para o sangue do Calvário, para Jesus Cristo. Aí você caminha e o Espírito Santo fala assim: tem um novo governo para você, bora você entrar dentro. Você entra. E aí daqui a pouco você se torna uma boa pessoa, é um bom homem, mas ali você já não erra mais, mas não é o suficiente, Deus te chama para ir mais fundo. Aí você entra num novo governo e ele vai, te conduz, a água bate na cintura, sobe aos ombros, você já tem dificuldade de fazer aquilo que você gostaria de fazer. Ele é quem conduz. Só que você ainda tem um controle sobre isso. Aí o anjo do Senhor mede mais 1000 côvados e diz assim: até aqui parecia que estava bom. Olha, tem pessoas que param aqui, mas ele ainda mede 1000 côvados e fala assim: ó, eu quero que você venha no governo perfeito. Vai mais uma vez para dentro. Quando ele entra para dentro, ele fala assim: mas não dá pé. Mas é exatamente isso que eu queria. Mas eu não consigo saber onde eu vou pisar. É exatamente esse lugar que eu tenho para você. Por quê? Porque a condução é pela água. A água leva para onde quer. Certa vez um homem chegou a Jesus e diz assim: mestre, tu és o filho de Deus, tu és um homem vindo de Deus, tu és mestre de Deus. Eu sei disso. Não tem como não ser pelos sinais que você colocou, que você faz. É impossível que Deus não esteja com você. Ele fala assim: deixa eu te dizer algo. Se não nascer de novo, ninguém vai ver o reino de Deus. Ele fala assim: como eu posso nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe, eu sou velho. Fala, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que é nascido do Espírito, ele não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim como o vento não sabe de onde ele vem, nem para onde vai, assim são aqueles que é nascido do Espírito. Ou seja, como um vento, eu não sei de onde ele veio, mas ele passou. Eu não sei de onde ele veio, mas eu sinto. É igual a graça de Deus, a gente não sabe de onde vem, mas sabe que ela passeia no meio da igreja. A gente sabe que as águas do Senhor passeiam aqui. Debaixo do trono de Deus há um rio que Ele te convida. Vem para dentro, caminha para dentro, anda para dentro. Ah, mas eu tenho medo. Não tenha medo, porque você ainda tem águas para conduzir. Mas Ele te chama, vem para dentro quando você está totalmente submerso. Eu não sei para onde Ele vai me levar. Nós vamos para onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Quando nós entramos no rio, nesse último nível, é aquilo que nós chamamos de o governo pleno de Deus. Qual é o governo pleno de Deus? Você vê que há 4 níveis e há 4.000 côvados. 4 eu falei sobre a totalidade. Totalidade perfeita de Deus. 4.000 côvados. Qual que é o governo pleno de Deus? O governo pleno de Deus é quando você já tem a dependência totalmente dele. É quando você tem a confiança. Você já não consegue mais. Eu queria pôr o pé no chão, mas eu não consigo. Eu não sei mais onde está a terra. Eu não consigo mais colocar o meu pé. Eu não consigo me conduzir. Eu dependo da correnteza do rio. Eu dependo da confiança do rio. Eu dependo daquele que está me conduzindo dentro do rio. Agora tem pessoas, irmão, que ficam olhando uma palavra dessa e vai dizer assim: pastor, palavra abençoada, hein? Palavra, glória a Deus. Meu filho, homem e mulher de Deus, essa palavra não é para você ouvir e falar palavra abençoada. É para você ouvir e dizer assim: eu quero entrar dentro desse rio, eu quero entrar dentro dessas águas. Como é que eu faço isso? Como é que eu caminho para dentro disso aí? Se eu estou me enxergando com águas no tornozelo, eu vou para onde eu quero, eu continuo caindo. Eu sei que eu tenho que ir mais longe, eu tenho águas no joelho, aonde eu posso ser firme em Deus, mas Deus tem mais coisas para mim, Deus tem mais rio para mim, eu caminho mais adentro, até eu perder totalmente o controle e depender totalmente dEle. Tem pessoas que vão dizer assim:
Pastor, eu tenho 30 anos de igreja. Talvez você tenha 30, 40, 50, 100. Mas você está com água no tornozelo e o governo de Deus está te chamando. Vem para dentro. Não interessa quanto tempo você já está na casa de Deus. Interessa qual é o nível que você deseja alcançar. O quanto você deseja corresponder. O tanto que você quer se entregar. E o tanto que você deseja entrar no rio de Deus. Agora, quando nós entramos na parte da conclusão do processo, o que acontece depois desse processo? Vamos lá? Verso 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. A primeira coisa que acontece quando você mergulha no rio de Deus, que você decide entrar no rio de Deus, é que haverá abundância de árvores. O que é isso, pastor? Todas as vezes que nós vemos árvores na Bíblia, a árvore fala de humanidade. Por isso que no tabernáculo ele era feito de árvore, de madeira de acácia. Chama madeira incorruptível, que apontava para Cristo. Quando Jesus orou para um cego, ele passou a mão nos olhos do cego. E depois que ele tirou, falou assim: o que você está vendo? Eu vejo homens como árvores. Eu vejo homens como árvores. Aí Jesus ora de novo e ele vê normal. Toda vez que nós olhamos árvore na palavra de Deus, nós vemos sobre a humanidade. Quando você atravessa a humanidade, quando você deseja atravessar o rio de Deus, haverá abundância de árvores. O que tem nas árvores? Frutos. O Espírito de Deus começa a gerar dentro de você aquilo que não é normal, aquilo que não é obra. Obra, você tem a obra, é aquilo que você faz pelas suas mãos. Eu vou construir essa cadeira, eu vou construir esse púlpito, eu vou fazer, eu vou aplainar, eu vou cortar, eu vou serrar, eu vou lixar. Isso é uma obra, mas o fruto, irmão, não depende de obra. Fruto é algo natural que vem do próprio Deus. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é um fruto contendo 9 gomos. O fruto do Espírito é, quando você atravessa o rio de Deus, Deus começa a gerar o amor dentro de você. Se você tem dificuldade de amar, é porque o fruto, você está com problema nessa área. Se você não tem paz, se você não tem domínio próprio, é porque Deus ainda está te chamando. Olha, para você adquirir isso, você precisa entrar rio adentro. Você ainda deve estar em um desses níveis atrás. Eu tenho alegria, mas não tenho paciência. Você tem água no tornozelo, você tem água no joelho, mas ainda não atravessou o rio. Deus te chama a atravessar o rio de Deus. Há um processo de continuidade que Deus está te chamando. Não é para se achar uma palavra bonita, para dizer assim: eu quero entrar no rio de Deus. Eu quero receber frutos do Espírito. Eu desejo receber a plenitude de Deus em mim. O que acontece, pastor? Verso 8, vamos lá. Ele me disse: esta água flui na direção da região sitiada a leste e desce Arabá, onde entra no mar, que deságua no mar, que é o Mar Morto, e ali é saneada. Ou seja, há um rio em Israel, que é essa água, que é uma palavra profética, o que nós estamos lendo aqui, que vai acontecer em Israel, que é aquilo que nós chamamos de Mar Morto. Ali não há vida. Mas quando o rio de Deus entrar sobre aquele rio, quando as promessas vindouras a começarem a acontecer, as águas mortas vão começar a ter vida. Quando eu entro no rio de Deus, quando eu caminho, quando eu fluo no rio de Deus, aquilo que é morto na minha vida começa a receber a vida de Deus, começa a receber o fluir de Deus. Se você entra dentro de um lugar, se dentro da sua casa, do seu casamento, você sente que como se tudo tivesse morrido, pastor, está morto, a alegria está morto, aonde eu estou me sinto como morto. Deus te chama a entrar no rio de Deus. Caminha para dentro do rio.
Minha alegria foi embora, pastor. Eu caminhava lá no rio, mas eu decidi sair. Deus te chama, atravessa o rio. Ele tem vida para você. Aquilo que é morto vai viver novamente. Aleluia! Tenho dificuldade, pastor, de adorar novamente. Aquela alegria, eu tinha uma alegria fora do comum. Eu tinha uma alegria que eu adorava a Deus, eu me alegrava. E hoje eu me sinto como se estivesse morto. Deus te chama a entrar no rio. Fala, ó, a decisão não é minha não, a decisão é sua. Vem para dentro do rio. Coloque a sua boca, abra a boca. Louve ao Senhor, adore ao Senhor. Caminhe no rio de Deus. E as águas do Senhor vão fluir aquilo que está morto dentro de você. E vai trazer vida dentro de você novamente. Tem pessoas, irmão, que morreu. Está morto. A Bíblia diz assim que Abraão se fortalecia dando glória a Deus. Fala assim, Abraão se fortalecia dando glória a Deus. E significa o quê, pastor? Quando Abraão estava desanimado, quando Abraão estava entristecido, ele não estava preocupado a dizer assim, nossa, mas já passou 24 anos e nada, já passou tanto tempo e nada, e Sara é estéril e nada. Ele dizia assim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E as águas do Senhor fluíam através dele, e aquilo que está morto, estéril dentro de Abraão, começa a ter vida. Chegando na plenitude dos tempos, Deus diz assim, chegou a hora, o rio de Abraão está cheio, e Isaac vai nascer, aleluia. Então, o problema está exatamente aí. O que acontece quando eu entro no rio de Deus? Verso 9. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Deixa eu te dizer algo. Quando você entrar no rio de Deus, que você abrir a boca para os ímpios, aqueles que estão mortos, a água de Deus vai começar a fluir. Peixes fala de colheita, fala de pesca, fala de almas. Então quando os peixes começarem a passar perto de você, ali haverá vida, ali haverá salvação, ali haverá uma palavra. Pessoas vão até você dizendo assim, ali tem algo de Deus, ali há algo de Deus ali que nós precisamos. Pessoas em beira de suicídio, depressão, precisam de pessoas cheias do rio de Deus para fluir vida sobre essa nação, sobre essa cidade, sobre a sua casa, sobre os seus amigos, sobre o seu trabalho. Deus conta com você para que o rio de Deus flua através de você. Verso 10. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engede a Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes, e os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, peixes de água doce. O que haverá ali quando o rio fluir? Haverá o sustento para as multidões. Deus espera que alguém corresponda com Ele para transmitir o pão vivo que desceu do céu, para transmitir a palavra viva de Deus. O mundo clama, as pessoas clamam, há um clamor de desespero por alimento verdadeiro. Aí o carnaval, pessoas vão pular, vão se alegrar momentaneamente, querendo um alimento que somente Deus pode fornecer. Somente aquele que é parecido com Cristo pode fornecer. Quando você abre a sua boca, Deus tem alimento para as pessoas que estão mortas, para que elas tenham vida e vida em abundância. Pastor, o que há de acontecer? Verso 11.
mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para sal. Ou seja, haverá uma parte desse lugar que não haverá, vai ter sal, vai continuar com sal. E o sal simboliza a conservação. Quando a Bíblia diz assim que nós somos o sal da terra, é aquele que dá o sabor, é aquele que conserva. O diabo quer vir, irmão, arrebentando, trazendo os princípios mundanos. E você sabe por que não está pior? Porque a igreja está aqui, a igreja segura, a igreja conserva. Quando você entrar dentro do rio, há algo chamado aliança eterna de Deus, que é onde o sal irá conservar, ou seja, há uma conservação do pacto. Quando você entrar em Deus, quando você entrar no rio de Deus, você vai estar conservado, aliançado com Ele. Você já não vai mais olhar pelas circunstâncias e dizer, minha vontade é de ir embora da casa de Deus, e a primeira dificuldade eu vou embora. Não, você vai dizer assim, olha, eu tenho uma aliança de lealdade, de fidelidade, e não importa o que acontecer, como foi cantado aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que a figueira não tenha vide, ainda que não haja ovelha, ainda que não haja vaca no curral, eu todavia me alegrarei e exaltarei e bendirei ao Senhor, o Deus da minha salvação, aleluia. Quando você entra no rio de Deus, verso 12: árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e seus frutos servirão como comida. Toda sorte de frutos, toda sorte de frutos, aqueles que o Espírito gera na árvore e aqueles que a ramificação as pessoas verão. Uma pessoa que entra no rio de Deus, ela tem o amor, tem a bondade, a alegria, mas ela tem a solidariedade, ela tem a generosidade, ela tem as bênçãos de Deus nas mãos. Aquilo que ela toca cresce, prospera. Toda sorte de frutos, você vai falar assim, o que acontece? Por que o que eu faço não dá certo, mas o que você faz dá certo? O que está acontecendo? Mas que coração é esse? Que compaixão é essa? Que empatia é essa? Isso não é comum, não é comum para aquele que está fora do rio de Deus, mas para quem entra dentro do rio de Deus, tem o coração do próprio Deus. Ele não tem só o amor, a paz, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Não, ele tem solidariedade, ele tem generosidade, ele tem gentileza, ele tem cordialidade, ele tem a ação do Espírito em ajudar, ele tem tudo isso, porque ele tem toda sorte de frutos para fluir através dele. No verso 12, o que acontece no fim do processo? Última parte do versículo. E as suas folhas servirão de remédio. Abre a sua Bíblia aí para nós encerrarmos em Apocalipse 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite,
Eles não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Quando eu atravesso o rio de Deus, o que mais que eu tenho, pastor? Além da abundância da árvore do fruto do Espírito, além daquilo que está morto se tornar vivo, além da abundância em relação às minhas palavras para a salvação das pessoas, além do sustento das multidões, além da minha aliança com Deus, a preservação da minha aliança com Deus, além de toda sorte de frutos, além dos frutos do Espírito, eu tenho algo chamado remédio. Pessoas que têm problema de ferida dentro dele mesmo, precisa entrar no rio de Deus. Deus tem remédio, Deus deseja que você seja o remédio. Quando você entra no rio de Deus, irmão, quando você caminha para dentro do rio, quando Deus te chama para caminhar dentro desse rio, você tem a preservação da aliança, a lealdade. Você chega nesse estágio de que ainda a figueira pode não florescer, eu continuarei me exaltando e adorando ao Senhor. Mas Deus não deseja só isso. Deus deseja curar o seu interior, sem pendência nenhuma, sem ferida nenhuma, sem tristeza nenhuma, sem rancor nenhum. Deus deseja curar as nações, e Deus deseja começar pela sua casa. O juízo em 1 Pedro 4,17 fala que começa pela casa de Deus, mas a cura também começa por ela, e Deus te deseja te curar e sarar as suas feridas através do rio de Deus. Aleluia! O interessante do rio é que quando as rodas se movem, eternidade e tempo. Os serafins com a sua catraca no corpo. A Bíblia diz várias vezes que não depende deles, os pés deles são como pés de bezerro, liso, não conseguem caminhar. A Bíblia diz que o Espírito fluía através deles e movia para onde o desejava ir. Só que é interessante que a Bíblia também fala que o espírito dos seres viventes também se moviam, ou seja, eles correspondem com a vontade do próprio Espírito Santo. E quando ele encontra lugares que o trono se vira, aonde há pessoas que se rendem a ele, que desejam entrar no rio, que desejam se voltar na sua frente, debaixo da soleira, ou seja, debaixo do trono, começa a fluir um rio, e esse rio começa a despejar aquilo que o homem precisa e o homem necessita. Então agora, quero te convidar a ficar de pé. Talvez ele encontre um povo aqui sedento. Isaías fala assim: derramarei sobre o sedento, darei água sobre o sedento. O sedento, irmão, ele não está dizendo para a pessoa que tem água, dizendo assim: se o senhor quiser me dar, né? O senhor me dá. O sedento, ele não está dizendo assim: se o senhor tiver assim vontade de me dar água, assim, coragem para dar água, o senhor dá, né? O senhor faz a tua vontade. O sedento está falando assim: pelo teu próprio nome, pela tua própria pessoa, me dá, eu estou com sede. E ele diz assim: ao sedento, o trono se movimenta
E aonde o trono se movimenta, ele derruba a água para o sedento, e o sedento se fortalece. Fortalecei as mãos fracas, os joelhos vacilantes, fortalecei-vos. Eu não sei qual é o rio, qual o nível que você está em Deus, mas Deus te chama a entrar no rio de Deus. Então eu quero que você feche os teus olhos. E aqui eu não vou orar, minha fala vai encerrar aqui. Eu queria pedir ao Ministério de Louvor, pastora Valdirene, se colocar aqui. Glória a Deus. Ao sedento, aquele que deseja caminhar para o governo de Deus, para o rio de Deus, assim como Abraão se fortalecia dando glória a Deus, eu quero convidar o Ministério de Louvor a louvar o Senhor, como se você não tivesse um amanhã, com a mesma intensidade que está tentando ser transmitida aqui, com o mesmo desejo. Nós cantamos ao Senhor, nós queremos, nós falamos da presença de Deus, nós desejamos a graça de Deus, e Deus está nos chamando aqui para mergulhar nesse rio, e você vai decidir a intensidade que você vai entrar nesse rio, o tanto que você vai adorar, o tanto que você vai se entregar nesse momento, o tanto que você deseja a falar com o Senhor, a receber do rio de Deus. Isso não depende da oração do pastor, isso depende do tanto que você deseja, do tanto que você o quer. Então eu quero que você fique livre a adorar, a louvar, a engrandecer, a exaltar, a adorar o Cordeiro, o homem que está te chamando a caminhar ao governo perfeito de Deus. Eu quero que você louve ao Senhor, em nome de Jesus.